Sem perder muito tempo, e eu sei que será uma última apresentação rápida, porque senão ele perderá o voo no dia do seu aniversário. Eu gostaria de chamar para a apresentação o Rafael, que é o responsável dentro do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviço, MIDIC, pelo gabinete do ministro Marcos Pereira, por construir todas as parcerias e a estrutura da política 4.0 brasileira. Então, o Rafael agora vai fazer uma rápida apresentação aí. Thank you. Okay. Olá. I'd like to put their headphones. Vou falar em português, é rapidinho, porque senão realmente eu vou perder meu voo. Mas vai ser, eu também não vou esvaziar o anúncio que o ministro vai fazer no início do ano. E eu queria agradecer, então, coloca para mim, por favor, a apresentação. A gente pesquisou e trabalhou ao longo aí desde maio, né, nessa agenda da indústria 4.0, então todas essas experiências internacionais que a gente bebeu aqui nessa manhã, a gente trabalhou em cima, fizemos várias visitas, tivemos em Israel com a Karen, tivemos em outros países selecionados, até mesmo países, tivemos na Alemanha, em Portugal, para poder entender um pouco o que poderia ser feito em termos de indústria 4.0 para um país como o Brasil. E aí, obviamente, eu vou passar rápido o conceito de indústria 4.0. A gente ancora na visão da quarta revolução industrial, hoje todo mundo já falou sobre isso, já está todo mundo catequizado nesse sentido aqui. Vamos lá, né? E qual que é o escopo e complexidade? Tinha alguns vídeos, mas vai ficar disponível essa apresentação, que é um pouco até respondendo qual o conceito, as tecnologias emergentes, aquilo tudo que a gente viu no conceitual, e como é que isso tem alterado, obviamente. Ali tem um vídeo muito interessante da Mashable sobre impactos na agricultura, a agricultura 4.0, que é muito bacana, e também, obviamente, a Arábia Saudita, que deu a primeira cidadania para um robô aí esse ano, mostrando a evolução rápida desse conceito de quarta revolução industrial, que começa pela indústria 4.0, mas vai irradiando para uma sociedade 4.0, sociedade 5.0, e todos os impactos gerados a partir dessa sinergia de tecnologias e essa visão de produção em massa. Daí, o ministro Marcos Pereira, o ministro da Indústria, resolveu, então, constituir um grupo de trabalho, tem mais de 50 instituições, para propor uma agenda nacional, fazer as conexões e propor uma agenda nacional. Né? Eu vi aqui alguns membros que participam desse grupo, só para citar alguns, né? O próprio Carlos Pacheco pela FAPESP, o próprio Guto Ferreira é o secretário executivo do grupo, como a BDI como a secretaria executiva, né? Assim como o Roriz aqui da Fiesp também, só para citar alguns, né? O Marcelo da superintendente da Suframa, e etc. Né? Então, a gente recebeu aí N contribuições de diversos blocos, e dialogamos aí com diversas instituições no sentido de construir uma visão, uma estratégia e, ao mesmo tempo, algumas ações de curto prazo que se ancoram, então, agora no final desse governo e, obviamente, vão ser debatidas pelos presidenciáveis, que a gente já está recebendo já feedbacks por parte dos organizadores das suas campanhas sobre esse tópico. Né? Por quê? Porque a gente acredita que, obviamente, a próxima evolução das políticas industriais vão ter que obrigatoriamente passar por esse assunto, num próximo governo. Né? Então, a gente buscou inspirações nacionais e internacionais, aqui N já foram citadas aqui, os senhores beberam aqui, né, hoje em várias delas. Né? A gente poderia até ter feito um debate, né, sobre alguns pontos, vantagens e desvantagens de cada um desses modelos, mas só para colocar alguns pontos interessantes, a gente percebe que ora o tema é tratado como pesquisa, desenvolvimento e inovação, com um viés mais de research and development, e ora também ele é visto como uma visão mais de deployment. Né? Inclusive, a própria União Europeia fez um paper recente, comparando as diversas políticas dentro da Europa, e mostrando qual tinha um viés mais para pesquisa e desenvolvimento, qual tinha um viés mais para deployment, que é a adoção de tecnologias. E aqui tem, por exemplo, quais os impactos da indústria 4.0, não vou passar o vídeo, mas tem uma fala do presidente do FED Dallas, do Rob Kaplan, que é muito interessante, que traz elementos do tipo por que a disrupção tecnológica tem impactado os empregos. Ele mostra que não é a questão da migração que está impactando, não é questões de abertura comercial,
mas sim um enfoque grande na disrupção tecnológica. E como é que isso tudo vai impactar uma economia, no caso, como a economia brasileira, e o seu PIB industrial, que foi mostrado aqui, que a UK é o 9º maior PIB, o Brasil é 7º ou 8º maior PIB industrial, a depender do tipo de indicador, como valor agregado ou não a ser utilizado, né? E aí a gente calculou, por exemplo, quais os impactos da indústria 4.0 para o Brasil, e a gente vê ali que pode ter um impacto anual num cenário mais pessimista de 24 bilhões de dólares ano, em termos de impacto de redução de custos industriais diretamente. Então, isso acabou trazendo, na nossa perspectiva e nas discussões do próprio grupo, uma visão em que a gente precisava combinar a geração de tecnologias, que é uma visão de mais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com a visão mais de adoção de tecnologias, que envolve que outros setores industriais brasileiros precisam acessar rapidamente essas tecnologias para aumentarem seu nível de produtividade e serem competitivos ainda no curto prazo, né? Então, nesse sentido, as dimensões de uma agenda para a indústria 4.0 no Brasil, ela observa a adoção de tecnologias, a geração de tecnologias, como foi citado aqui, N modelos e até mesmo as discussões com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Embrapi, com outras instituições, com o BNDES, com a FINEP, que executam políticas com viés em fomento, etc. Um viés de adoção de tecnologias que tem a ver com uma política comercial, uma política de comércio exterior, que impacta também a forma como as indústrias vão adotar essas tecnologias, que envolve impostos de importação, redução de trâmites burocráticos, para que as indústrias brasileiras tenham acesso a essas tecnologias de vanguarda de forma rápida, de forma objetiva e com o menor custo possível para ampliarem sua produtividade. Isso foi uma demanda de diversas associações, a gente fez um escrutínio, analisamos todas as NCMs que mais impactavam, a gente pegou aqui 33 NCMs que mais impactam a indústria 4.0 no Brasil e fizemos um trabalho que está aí em vias de ser concluído agora no final do ano, que vai fazer parte desse eixo de adoção. E, obviamente, o mercado de trabalho e educação, que é fundamental, aquilo que o próprio presidente Paulo Scaff, aqui da Fiesp, disse inicialmente, sobre a visão não mais um trabalho tradicional, mas uma visão orientada também à troca do emprego pelo trabalho, e a visão também de um estilo de vida diferenciado, que essas novas tecnologias vão trazer, e como é que esse impacto não é só uma questão de perda de emprego, tem também ganhos em outros setores, tem também ganhos em qualidade de vida, e tem também a necessidade de alterações regulatórias que impactam diretamente essa indústria. Então, a gente está olhando muitas questões regulatórias baixas e mais infralegais, como, por exemplo, como construir a harmonização adequada das normas, a internação das normas ISO e ESG, por exemplo, para a adoção de robôs industriais, robôs colaborativos na indústria brasileira. A indústria brasileira foi mostrado um dado aqui, ela tem aproximadamente, usando dados da União Internacional de Robótica, é um dos eixos, a gente percebeu isso muito claro na estratégia chinesa, por exemplo, de índice de robotização da indústria chinesa. O Brasil tem aí aproximadamente 9.800 robôs industriais, contra 460, 470 mil na Alemanha e 650 na China, só para fazer um ponto. Então, ou seja, precisa evoluir nesse aspecto especificamente, tudo que o governo puder facilitar do ponto de vista de adoção, do ponto de vista de fortalecer a rede de integradores, de fortalecer, para que as indústrias brasileiras tenham acesso rápido a essas tecnologias, é um pouco um dos principais pilares, que inclusive a gente está olhando em aspectos regulatórios, como questões de harmonização. Então, era isso. Eu agradeço ao BDI, agradeço à Fiesp, agradeço a todos os palestrantes internacionais, e, obviamente, a gente vai poder continuar essa discussão aí na virada do ano. Obrigado. Senhores, primeiro agradecer a presença de todos nesse adiantado da hora. Assim que encerrar, gostaria que os palestrantes pudessem tirar uma foto todos juntos aqui, para a gente pudesse registrar esse momento, e dizer que eu acho que nós tivemos quase que um MBA, porque a gente conseguiu pegar um benchmark de quase todos os, aliás, quase não, dos principais países que estão trabalhando 4.0. Amanhã nós teremos um painel só sobre as iniciativas, mais declaradamente, do trabalho dessas pessoas fantásticas que estão aqui com a gente hoje. Eu gostaria realmente de deixar uma mensagem da agência, de que eu tenho certeza que eu compartilho com muitos, se não todos vocês, que nós estamos numa janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade ela não pode ser perdida sob pena
de nós termos mais aí 15 ou 20 anos de gap em relação ao que está acontecendo no mundo. Se tem um momento... Dizem que as crises são as mães de todas as oportunidades, né? Se tem um momento para ser usado, é esse momento. Se tem um momento para ter um país 4.0, uma sociedade 4.0, um comportamento 4.0, o momento é exatamente esse. O mundo já não tem fronteiras há alguns anos. Que nós possamos não só nos aproximarmos um pouco mais, enquanto instituições acadêmicas, governo, privado, o que nós fazemos muito mal, diga-se de passagem, mas estamos melhorando, e qualquer melhora deve ser, obviamente, elogiada, mas que nós também possamos aproveitar esse conhecimento fantástico desses parceiros que estão aqui hoje no Brasil e ficam aí até amanhã. Muito obrigado.